Hello class, how are you doing? Como vocês estão? Sou a Teacher Lilian e estou de volta para ministrar mais uma aula de inglês instrumental. Estão prontos? Here we go! Então, como vocês sabem, estamos vendo as Reading Strategies. Já vimos cognatos, palavras repetidas, dicas tipográficas, vimos um pouquinho sobre prediction, predição. E hoje deixei reservado exclusivamente nosso estudo de keywords. Keywords são as palavras-chave. Para entender as palavras-chave, nós temos que saber identificar substantivos e verbos e, consequentemente, para identificar substantivos, nós temos que conhecer os determinantes. Ou seja, vamos dar uma viagem sobre gramática de língua inglesa para entender keywords, para saber identificar. Então, vai ser uma grande revisão dos conteúdos que já vimos ao longo do nosso estudo, né? Do nosso ensino médio, nosso ensino fundamental. Estão prontos? Vamos lá! Como eu falei na aula passada, as Reading Strategies vão ser essenciais para auxiliá-los no processo de leitura e compreensão de modo muito mais dinâmico. Sendo que algumas dessas estratégias e técnicas de leitura nós já fazemos intuitivamente, especialmente a da dica tipográfica, que geralmente a gente observa de cara as imagens, observa os títulos do texto, subtítulo, a gente observa as palavras de destaques, que são aquelas que estão em negrito, em itálico, sublinhadas. Geralmente a gente observa números e símbolos. A gente observa porque nosso cérebro está programado para fazer isso, é inevitável, a gente já faz isso naturalmente. Agora, quando a gente conhece a técnica, a gente faz de modo mais eficaz. Também falamos sobre a questão dos cognatos, que 80% dos cognatos de língua inglesa e língua portuguesa, correspondentes, eles são verdadeiros, entretanto, 20% são falsos, a gente tem que ficar ligada neles. Hoje nós vamos ver a questão das palavras-chave, que é uma parte meio longa, porque existe alguns detalhes que vai acabar com que a gente explore uma série de outros conteúdos e serve como uma revisão daquilo que vocês já viram ao longo dos anos. A gente vai ver isso mais com calma. Para as próximas aulas ainda vamos ver a questão da pré-leitura, a leitura global, o skimming, o scanning, que é a própria leitura seletiva, e a questão do uso de inferências. Tendo dito isto, em relação às palavras-chave, que a gente chama de keywords, são palavras e expressões que estão associadas especificamente ao assunto do texto, e ela vai ajudar a que a gente encontre as informações que estão neles contidas. No caso das palavras-chave, a gente vai precisar, às vezes, do recurso da tradução, que muitas das vezes nós vamos poder utilizar do nosso conhecimento prévio para isso, então é mais tranquilo. Por exemplo, um texto que vai falar sobre multimídia pode apresentar como palavras-chave outras palavras que têm a relação com imagem, com som, com texto, com recursos de internet, recursos visuais, questão de computadores, CD-ROMs, pendrives, vamos falar de multimídia, né? Então pode ter palavras-chave desses aspectos. Outra coisa, as palavras-chave são palavras em inglês que podem ter vários significados diferentes. O que vai marcar o significado das palavras-chave é o contexto do conjunto de palavras que vão estar conectadas. Se a gente simplesmente colocar palavras aleatórias, desconectadas, o sentido pode ser totalmente diferente. Por exemplo, I'm hungry. Let's book a table in a good restaurant. Let's book a table in a good restaurant. Book a table. Gente, o que essa frase aqui quer dizer? Let's book a table in a good restaurant. No caso, quando eu venho com essa frase, I'm hungry, let's book a table in a good restaurant, a gente, se fosse traduzir as palavras individualmente, nós não iríamos entender direito a mensagem. Mas, sabendo palavras-chave, a gente não precisa traduzir tudo.
basta a gente entender a palavra hungry, a palavra table e a palavra restaurant. Porque hungry é fome, table é mesa e restaurant é restaurante, inclusive é um cognato. Nesse caso, eu tenho fome, eu tenho uma mesa no restaurante. De cara, a gente percebe que book não tem nada a ver com a palavra livro. E o mais lógico seria a palavra reservar. A tradução dela seria reservar. Então, o contexto é que vai me dizer que a palavra book não tem nada a ver com livro, tá? E isso vai fazer toda a diferença. Observar o contexto. Então, essa conclusão a gente só pode ser tirada para quem percebe a importância de identificar as palavras-chave. Porque a frase não vai fazer o menor sentido se a gente traduzir book como livro. Eu tô com fome, vamos livro, uma mesa num bom restaurante? Não faz sentido. Baseando no entendimento do contexto é que a gente traduziria como eu tô com fome, vamos reservar uma mesa em um bom restaurante. E é isso. Então, o contexto e a escolha das palavras-chave vai determinar e vai auxiliar na compreensão do texto. Porque nem sempre, às vezes a gente pega o dicionário, a gente localiza o significado que a gente precisa. Vai ser o contexto que vai dizer pra gente o significado. Mas, professora, como é que eu vou saber quais são as palavras importantes dentro do texto? Para eu dizer assim, essa aqui é palavra-chave. Certeza que é. E, assim, de cara eu digo pra vocês. Palavras-chave geralmente são substantivos e verbos. São os substantivos que guardam a maior parte das informações. E os verbos, eles determinam as ações que esses substantivos vão executar. Então, por isso eu estou dizendo que as palavras-chave geralmente são substantivos e verbos. Mas, professora, não pode ser adjetivo ou advérbio? Olha só. Adjetivo e advérbio, ele vai qualificar substantivos e verbos, dependendo da situação. Mas, geralmente, eles não vão modificar a mensagem, o que a frase quer dizer, o que o texto quer dizer. Exceto no caso quando a gente usar partículas de negação ou palavras negativas, como not, como never, nor, neither, que são termos ou expressões ou palavras que são usadas para negar, porque aí a partícula de negação, inevitavelmente, vai te dizer que a frase mudou completamente de sentido, que antes ela estava afirmativa e agora ela está dizendo exatamente o oposto. Então, dessa forma, a gente vai buscar entender, não necessariamente traduzir, mas entender, buscar o conhecimento prévio da gente, para que nós conheçamos as palavras que estão no texto. E aos poucos a gente vai acabar se familiarizando com as demais palavras, porque vocabulário é uma coisa adquirida com o tempo, com prática, com exercícios, e isso só faz praticando. Por exemplo, this very handsome boy called that pretty intelligent girl. This very handsome boy called that pretty intelligent girl. As palavras mais importantes dessa frase vai ser boy, called e girl. Boy é menino, substantivo. Called, telefonou, então chamou. É um verbo que está no passado. E girl, que é garota. Todo o restante, eu tenho um pronome demonstrativo, que é this, este. Tenho um advérbio de intensidade, very. Eu tenho handsome, que é um adjetivo. Aí eu vou ter o substantivo, boy. Called, que é o verbo. That, outro pronome demonstrativo. Pretty, adjetivo. Intelligent. E girl. Girl, girl é um substantivo. A tradução completa pode ficar da seguinte forma. Esse garoto bonito, ou esse garoto muito bonito, telefonou para aquela garota muito inteligente. Se a gente traduzir o pretty como muito, o pretty vai ser um advérbio de intensidade. Se a gente traduzir pretty como bonita, então, aquela garota inteligente e bonita, aí é outros 500, aí vai ser adjetivo. Então, pretty, ele, dependendo do contexto, ele pode ser um advérbio ou pode ser um adjetivo.
Tanto que tem aquela musiquinha lá da linda mulher, Pretty Woman, Walking Down the Street. Então, pretty aí é no sentido de linda, mulher linda. Então, pretty, ele vai depender do sentido, do contexto, para poder ter um significado específico. Como no exemplo da palavra book. Então, eu estou só mostrando para vocês que se eu usar só o substantivo e o verbo, eu já entendo aqui o significado. Porque eu disser, boy called girl. O garoto chamou a garota. O restante, eu posso dizer que é só encheção de linguiça. É só coisa preenchendo os espaços. Mas o que importa é que o garoto ligou para ela. Se ela é bonita, se ele é feio, se é inteligente, se não é, isso só são detalhes. Mas a mensagem é que ele ligou para ela ou que ele chamou ela. Pronto. E, gente, como é que eu vou reconhecer um substantivo? Para reconhecer um substantivo, alguns a gente já sabe que é substantivo porque a gente conhece o significado. Mas o substantivo geralmente vem acompanhado de um determinante. E o que são esses determinantes, gente? São palavras como artigos, pronomes. Eu vou falar todos os tipos de determinantes para vocês mais à frente. Mas observem. The house, a house, this house, my house, three houses. A palavra house, que é o substantivo, que é casa, vai estar sempre acompanhado de partículas que o antecedem. Porque sempre adjetivo, pronome, essas coisas vão vir antes do substantivo. Então, o substantivo é o último. Então, podem procurar, se aparecer, os adjetivos, artigos, como no caso aparece aqui, the house, a house, this house, my house, three houses. Então, provavelmente com o determinante, logo em seguida vai aparecer um substantivo. É importante que para a gente reconhecer o substantivo, que é um tipo de palavra-chave, que a gente conheça os determinantes. E os determinantes são marcados por classes de palavras. Então, numerals, que são os numerais, 1, 2, 3, 5, enfim, vocês sabem contar. Espera-se que eles são determinantes porque eles vão marcar a quantidade e eles vão sinalizar a presença de um substantivo. Também os articles, que são os artigos definidos ou indefinidos. O the, que é o THE, né? É o artigo definido. E a e an são os artigos indefinidos. O a eu vou usar antes de um substantivo que é iniciado com som consonantal. Então, se a palavra, se o substantivo começa com uma consoante ou com som de consoante, eu vou usar o a antes desse substantivo. Se o substantivo ele começa com uma letra que tem som de vogal, eu vou usar o n. Então, é isso. A e n. No caso, house começa com H, tem som de R. Então, é um som consonantal. Eu vou usar o a house. The house. Os pronomes também. Nós temos pronomes possessivos, demonstrativos. Eles geralmente vão anteceder os substantivos, como no exemplo que eu coloquei aqui. My computer is very slow. Então, my é meu, é posse. Então, se é posse, eu tenho posse do quê? Geralmente a gente tem posse de um objeto, de algo. E esse algo geralmente é um substantivo. Necessariamente é um substantivo. Por essa razão, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos geralmente vão anteceder um substantivo. Outra coisa, quantifiers. Os quantifiers, eles vão precisar de um substantivo, porque que são os uncountables e os countable nouns. Então, os quantificadores vão determinar a quantidade desses substantivos. Então, a few, a little, much, many, some, any, enough, a plenty of, a lot of, são todos quantifiers que vão indicar as quantidades expressas. Fora isso, a gente tem as measure words também, mas que entram dentro dos quesitos dos quantifiers. Tudo isso vai ajudar com que a gente conheça e reconheça o substantivo dentro de uma frase. Além disso, é normal também que o substantivo esteja acompanhado
de adjetivo. Só que assim, para construir uma frase e eu tiver os adjetivos ali todos disponíveis, é necessário a gente saber que todo adjetivo ele segue uma ordem. Eu sei que por último vem o substantivo, mas antes disso, 90% das vezes eu tenho um pronome ou demonstrativo ou de posse e tem um monte de adjetivos antes desse substantivo. E que ordem seria essa? Então, primeiro, eu vou dar minha opinião. Wonderful, por exemplo, aqui. O tamanho. Vou dizer a idade, se é velho, se é novo, quantos anos tem. O formato, a textura. A cor. De onde é que aquela coisa é. O material de que é feito. O propósito ou o tipo de coisa. E, por fim, que vai vir o substantivo. Lógico, dificilmente a gente usa todos os adjetivos de uma única vez. A gente usa, às vezes, o tamanho, a idade e o tipo. Ou a gente diz a cor e o material, enfim. Dificilmente a gente coloca tudo. Às vezes a gente bota 3 tipos de adjetivo no máximo. Não é comum ter mais do que 3 ou 4, tá bom? E teacher, ok, já entendi como reconhecer um substantivo. Mas como é que eu faço para reconhecer o verbo? Olha, antes de mais nada, vamos ver por que o verbo é tão importante como palavra-chave. Lembra que eu falei na aula passada que os substantivos geralmente eles trazem os envolvidos, as ideias, tá? No caso, o verbo ele vai trazer a ação dessas ideias, a ação total. Então, ele vai se unir ao substantivo para completar a mensagem e só assim a gente vai conseguir interpretar a mensagem. Porque se só tiver a palavra boy, girl, tem menino e menina. Mas a gente não sabe o que eles estão fazendo sem o verbo. E aí, o texto a gente só consegue compreender a mensagem se tiver um verbo passando a mensagem dele, né? Desse modo, o verbo ele vai ser o transportador da mensagem principal a ser repassada para o leitor. Por isso é importante identificar os verbos nas frases para que a gente consiga compreender seu significado, ora pelo contexto, ou por inferência, ou pela necessidade do uso de um dicionário, o conhecimento prévio, enfim. Mas o significado do verbo é essencial que nós compreendamos, senão não vai fazer sentido nenhum. Porque o verbo que vai mostrar o que aqueles sujeitos relacionados, que são também palavras-chave, irão executar. E como é que eu vou reconhecer o verbo? Por meio dos tempos verbais. Por exemplo, simple present. A gente já aprendeu que o simple present é só tirar o to. Ele vai estar acompanhado de um sujeito. Pode ser um pronome pessoal. Então, I, you, he, she, it. We, you, they. Pode ser que ele utilize essa he, she, it ou they, utilizando outros substantivos no processo de substituição. A gente já sabe que na terceira pessoa do singular, com he, she e it, a gente vai acrescentar o s, né? Como se a gente estivesse colocando o verbo no plural. Lembrando que tem aquelas regrinhas básicas. Se o verbo termina com e, a gente acrescenta o s. Se o verbo termina com y precedido de consoante, a gente tira o y e acrescenta is. E assim sucessivamente. Se o verbo termina em o, se termina em s, se termina em x, sh, ch, a gente vai acrescentar es. Então, são pequenas regrinhas que a gente vai ter que se lembrar no caso do simple present para a terceira pessoa do singular. Mas, de qualquer forma, o simple present já é mais fácil de identificar. Especialmente se aparecer he, she, it antes do verbo. Se aparecer I, you, we e they, que são os pronomes. Então, a gente sabe que do lado do pronome pessoal vai ter um verbo. A gente também conhece o simple past. A gente sabe que
Fica muito mais fácil, inclusive, identificar os verbos regulares, porque sempre os verbos regulares vão terminar em ed. Então, a gente viu uma palavra que termina com ed, geralmente ela é simple past. Então, vai ficar mais simples. Agora, os verbos irregulares, a gente precisa memorizar. O present continuous. O present continuous, eu vou ter o verbo to be e um verbo principal no gerúndio. O verbo to be é o grande conhecido de vocês. Se ele estiver acompanhando eu, que é I, ele vai ser am. Não é isso? Am, am. Se ele estiver acompanhando he, she, it, o verbo to be vai ser conjugado como is. Se ele estiver acompanhando we, you e they, ele vai estar com o are. Então, ele vai estar na forma are. Sabendo disso, ou é is, ou é am, ou é are, mais um verbo terminado com ing. Então, isso aí é um present continuous. Então, vai ficar estilo o exemplo. She is dancing. Então, precisa do verbo to be para dizer que é um present continuous. Que a ação começa e continua, que ela não acabou. She is dancing, ou seja, ela começou a dançar e ainda está dançando, tá? No passado, no past continuous, vai ser o mesmo padrão. Vai ter o verbo to be, só que o verbo to be vai estar no passado e ele vai ser acompanhado de um verbo principal no gerúndio, que é acompanhado de ing. Então, o verbo to be no passado, ele é ou was ou were. Então, se tiver was e mais um verbo no gerúndio, significa que está no past continuous. Então, she was dancing, ela estava dançando. Ou seja, ela estava fazendo algo enquanto outra ação estava acontecendo no passado. Então, é muito fácil reconhecer. Muito, muito, muito fácil. Aí agora tem os perfect. Então, no caso, o perfect vai ter o verbo to have e um verbo principal no particípio passado. O verbo principal no particípio, se o verbo for regular, lembrando, ele vai terminar em ed. Se o verbo for irregular, aí vocês vão ter que consultar aquela listinha também. Então, o present perfect, eu vou ter um verbo to have e o verbo principal no particípio. Só que o verbo to have vai estar no presente. E que formas o verbo to have ele vai apresentar? Ele vai ser have, sem o to, e mais um verbo no particípio passado. Ou ele vai ser has, para he, she ou it. Como no exemplo. She has been implementing searching systems. Ela tem implementado sistemas de busca. Sistema de procura. Mas é sistema de busca mesmo. E no caso do past perfect, como é perfect, então vai seguir o mesmo padrão. Vai ter um verbo to have, só que ele vai estar no passado. E como é que é a forma do passado do verbo to have? Had. Had. H-A-D, exatamente. Então, eu vou ter o verbo had, mais um outro verbo no particípio passado. Lembrando que verbo no particípio passado, se ele for regular, ele fica igualzinho ao simple past. O simple past e o particípio passado de verbos regulares é igual, ele termina em ed, é simples. Então, aqui eu vou ter had, vai ser usado para he, she, it, vai ser usado para I, you, we, they, ou seja, vai ser usado para todas as pessoas, diferentemente do have no presente. No caso do presente, que eu vou usar has ou have. Enfim, por exemplo aqui no past perfect, tá? He had loved you. Ele amou você. Ele ama ainda, gente? Aparentemente não. He had loved you. Ele amou. Então, eu vou ter o verbo to have no passado e um verbo no particípio passado. Só que como o verbo love, que é o verbo amar, que vocês conhecem bem, ele é um verbo regular, ele vai terminar em ed. Perfeito. Aí agora, tem a questão dos gerúndios e os infinitivos. O gerúndio do verbo é o seguinte. Gerúndio é sempre quando o verbo ele vai terminar com ing. E o infinitivo é quando ele possui a partícula to antes do verbo. Então, eating
é comendo, então tá no gerúndio, porque ele termina com ing. E to eat significa que tá no infinitivo. Amar, ou seja, ele tá na forma mais básica dele, que é a forma infinitiva, a forma original do verbo. É importante salientar que nem sempre a gente vai traduzir a palavra que está em gerúndio, ou seja, que termina em ing, como gerúndio. Teacher, como assim, pelo amor de Deus? A senhora acabou de dizer que era simples. E quando termina em ing, está em gerúndio. Só que, às vezes, quando ele vem no início da frase, ele acaba substantivado. Por exemplo, a palavra working. Working on a website is not so difficult. A palavra working, ela vai poder ser entendida como o trabalho, tá, gente? Ou trabalhar. Ela não vai ser entendida como trabalhando. Como assim, teacher? Quer ver? Vamos lá. Working on a website is not so difficult. Quer ver? Olha, se eu traduzisse como gerúndio, trabalhando num website não é tão difícil. Fica esquisito. É uma questão de compreensão via contexto. Então, se eu traduzisse como o trabalho no website não é tão difícil, faz mais sentido. Ou trabalhar num website não é tão difícil. Então, são duas formas. Mas a gente faz a interpretação via contexto. Segundo a regra, quando a gente tem um verbo no gerúndio, no início da frase, antes, sem sujeito, sem nada, ali o verbo ele se transforma num substantivo. Ele vai ser lido como substantivo. E quando eu utilizo a preposição of antes do gerúndio, a gente vai traduzir ele como infinitivo. Então, são dois casos particulares. Se o gerúndio estiver no início da frase, sem sujeito antes, eu vou traduzir ele como substantivo. E se ele tiver acompanhado da preposição of, então, na verdade, de preposições de modo geral, a gente vai traduzir ele como infinitivo. Por exemplo, I'm afraid of working on complex websites. I'm afraid of. Of é de. Então, é uma preposição. Eu tenho medo de trabalhar. Não é medo de trabalhando num website complexo. Eu tenho medo de trabalhar num website complexo. Entenderam? É uma questão de compreensão via contexto. Não faz sentido a gente traduzir como nosso gerúndio. Mas para eles faz todo sentido, tá entendendo? Porque as línguas têm suas particularidades. Agora que a gente já sabe identificar as principais palavras-chave do texto, vamos ver um parágrafo aqui, tá bom? Vamos treinar um pouquinho identificando as palavras-chave do parágrafo abaixo. Vou fazer a leitura. Your website should, of course, support the finding of its information, but don't assume that a search engine alone will satisfy all users' information needs. Primeiro, o que a gente tem que localizar? Nós precisamos localizar substantivos e verbos. Então, vamos circular mentalmente os substantivos e verbos, ok? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro substantivo, site, né? Por que site é um substantivo? Ele está acompanhado de um pronome possessivo, your. Logo depois do sujeito vem um verbo. Do lado do substantivo vai vir o verbo. Então, eu já tenho de cara site, your site. Nós sabemos que should é modal verb. Se é um modal verb, ele é utilizado para complementar e auxiliar um outro verbo, que vai aparecer em seguida. Inclusive, é uma palavra cognata, tá? Support, tá? De novo, eu tenho THE. THE é o que, gente? The. The é um artigo. Quem é que acompanha? O artigo ele vai acompanhar o que? Ele é um determinante. Então, eu tenho outro substantivo. Aí, continua. Of its information. Its, pronome possessivo. E a palavra information também vocês já conhecem, sabe que é informação.
So, é um cognato também. But don't assume. Don't. Do, does, ele vai ser usado como auxiliar do simple present. Só que o don't, ele vai dizer que está na negativa. Então, eu já sei que aqui eu tenho um verbo que está no presente na negativa. Don't assume. Não pressuponha, não assuma que. E vamos lá, vamos continuar. That, a é um artigo. Se é um artigo, ele vai em algum momento acompanhar um substantivo. E cadê o substantivo? Search engine, tá? Tanto search quanto engine são substantivos. Engine, sozinho também seria um substantivo. Search, ele vai qualificar. Eu posso dizer que search aí vai estar adjetivado, mas de qualquer forma, as duas palavras são substantivas, tá? E tudo mais. Vamos continuar. That search engine alone will. Will é o que, gente? É uma partícula de futuro. Inclusive, eu esqueci de falar de futuro com vocês, né? Então, se tem will também é considerado modal verb, que vai marcar o futuro. Então, ele vai acompanhar o outro verbo. Que verbo? Satisfy. Satisfy também é um cognato, só que é um cognato distante. Satisfy da ideia de satisfazer. E tem aqui uma expressão substantiva. Users information need. Então, vamos lá. Site, suportar, achado de informação. Não presumir, mecanismo de pesquisa, satisfazer e necessidade de informação de usuário. Com essas palavras aqui, eu já tenho uma ideia do sentido do texto. Ó, o site suporta o achado de informação, mas é importante não presumir que o mecanismo de pesquisa satisfaz, ou vai satisfazer, porque a gente viu will, que é futuro, vai satisfazer as necessidades de informação do usuário. Então, lendo só as palavras-chave, a gente entende o sentido do texto. Vamos ver se eu acertei, tá? Vamos lá. Após o entendimento da ideia geral do texto, vamos conferir a tradução? Seu site deveria, claro, suportar o achado de sua informação, mas não presuma que um mecanismo de pesquisa por si só, satisfaça ou satisfará todas as necessidades de informação dos usuários. Foi no rumo, não foi, gente? Só com as palavras-chave. Foi, né? Então, assim, só a tradução só vai mostrar que a ideia das palavras-chave estava completa. Que compreender as palavras-chave é a grande sacada. Se eu entender as palavras principais do parágrafo, eu não preciso traduzir 100% de tudo. Eu já compreendo o sentido. Então é isso, olha. Eu sei que não é tão simples no início, porque exige exercício, mas o cérebro da gente vai assimilando e vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo a capacidade de localizar os cognatos, vai desenvolvendo a perceber as palavras repetidas. Na verdade, palavra repetida o cérebro localiza no instante. Vai compreendendo, especialmente pela expansão do vocabulário de vocês, vai começar a compreender as palavras-chave. E também vai localizar os verbos sozinhos, porque vocês já vão estar acostumados a perceber os verbos pelos tempos verbais. Então vai ficar muito, muito, muito mais fácil. Desse modo, deixo vocês com as atividades. Façam as atividades and see you next class. Na próxima aula, já vamos ver a questão da leitura global, detalhes de pré-leitura e outras cositas mais. Bye, bye!